Gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Opa, peraí, agora foi. Sejam bem-vindos à nossa última meia hora astrológica do ano de 2022. Bora papear sobre o ano de 2022, né? Bora fazer uma retrospectiva astrológica, coloquei aí retrospectiva astral do ano, entender um pouquinho os principais movimentos deste 2022. E é legal a gente fazer isso agora, até pra gente conseguir conectar as principais questões do ano com os movimentos dos astros, né? A gente olha pra frente, mas também dá uma olhadinha pra trás, pra entender, né, o que aconteceu. E eu gosto muito de fazer isso, gente, porque existem alguns padrões, viu? Tem coisas que a gente normalmente sente com mais intensidade em determinadas épocas, em razão de determinados trânsitos pelo nosso mapa. E a gente já compreender isso já auxilia também os processos do próximo ano. Então, resumindo, vamos olhar para 2022, vamos falar dos principais aspectos, trânsitos, movimentos astrológicos do ano. Eu até abri uma caixinha lá nos stories para vocês me mandarem datas marcantes para vocês, né, e o porquê. E é bem interessante que eu conversei com algumas pessoas e são datas realmente próximas a eclipses, datas que a área da vida da pessoa estava em foco, a área respectiva, a questão que aconteceu. Então é super legal a gente compreender isso também, porque nada acontece por acaso. Tudo acontece realmente por um movimento que está além aí, né, da nossa, digamos assim, como que é aquela palavra que usa? Esqueci, mas para além do que a gente realmente conhece e sabe na prática. Então a gente vai entender agora, né, como se conectar com todos esses aspectos do ano. Sejam super bem-vindos. Vamos conversar sobre o ano, dá uma olhadinha no mapa de vocês, mas principalmente, não só no mapa, dá uma olhadinha no ano de vocês. Tenta parar aqui um pouquinho, agora bem no comecinho da nossa meia hora, tenta parar um pouquinho e escrever no papel, sabe, os principais fatos do seu ano. As principais questões que se movimentaram para você esse ano, tenta colocar aí desde lá de janeiro, né? Podem ser situações fluidas, situações que trouxeram movimentos positivos, como situações desafiadoras também, né? Então, quando você olha para o seu 2022, quais são os fatos principais do seu ano? Tenta colocar isso num papel, né? Agora que está aqui comigo ao vivo, tenta, se você não tiver um papel na mão, tenta refletir um pouquinho sobre isso. Ver se você se recorda, né? Porque é um ano intenso. Eu tenho certeza que vocês vivenciaram coisas bem incríveis, bem transformadoras, desafiadoras também. Não tem como a gente fugir muito disso, porque foi um ano que trouxe, vou falar um pouquinho sobre isso, uma quadratura bem importante do ano. Então foi um ano que pediu pra gente desconstrução e reconstrução. Então tentem dar uma olhadinha aí sobre quais foram os principais aspectos e movimentos do ano de vocês, pessoalmente, sem olhar para o céu, sem olhar para os astros ainda, porque isso vai mostrar muito para você o que estava acontecendo no céu naquele momento, né? E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora, tá? Boa tarde, Carla, Joyce, Flá, Carola, boa tarde a todos vocês, sejam super, super bem-vindos, que a gente vai começar. Bom, primeiro de tudo, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Primeiro de tudo, olhem no mapa de vocês qual que é o ascendente do mapa. Qual que é o signo que vocês têm no ascendente. Porque o signo que está aí, ele é regido por um planeta. E a movimentação desse planeta em todos os anos, ela é muito importante para você. Então, por exemplo, eu que tenho Sagitário no meu ascendente, sei que observar Júpiter durante o ano é importante para mim. Para quem tem Áries no ascendente, observar Marte durante o ano é importante. Quem tem Touro no ascendente, observar Vênus é importante. Quem tem Gêmeos ou Virgem, observar Mercúrio é importante. Quem tem Câncer, observar a Lua, principalmente os aspectos mais positivos da Lua, os eclipses, as luas novas, importante. Para quem tem Leão, observar, claro, os trânsitos do Sol durante o ano. Para quem tem Libra, Vênus também. Para quem tem Escorpião, observar Plutão. Para quem tem Sagitário, igual eu falei, observar Júpiter. Para quem tem Capricórnio, dá uma observada sempre em Saturno no seu ano. Para quem tem Aquário, observar Urano. E para quem tem Peixes, observar Netuno. Então, é legal, gente, a gente observar o regente do nosso mapa.
Para alguns signos existem 2 regentes, então quem tem aquário pode observar tanto Saturno como Urano. Quem tem peixes pode observar tanto Júpiter como Netuno, tá? Então vocês podem observar, quem tem escorpião, tanto Plutão como Marte, tá bom? Então esses 3 signos têm dupla regência. Então dá para vocês olharem para esses 2 planetas, mas isso é fundamental. Então já tô dando essa dica para em 2023 você observar o trânsito do regente do seu mapa, tá? Então para quem realmente tem um ascendente em Leão, claro, observar o Sol, mas às vezes você não tem ascendente em Leão, e aí você fica sempre olhando só pro trânsito do Sol e esquece do trânsito do seu regente, que é um trânsito muito importante para você. Então, quando a gente fala aqui em retrospectiva do ano, a gente tem que olhar, opa, né, o que aconteceu com o meu regente esse ano? Ele retrogradou em algum momento, né? Ele formou algum aspecto desafiador? Ele, não sei, formou uma conjunção com o Sol? Quando? Quando que eu me senti mais, né, ativa com essa conjunção? Ele formou uma oposição com o Sol? Opa, né? Qual o desafio eu vivenciei naquele momento? Então, isso é muito, muito importante, mas isso é uma análise, claro, particular. Não vou conseguir falar aqui sobre todos os aspectos do ascendente, né? Do regente do ascendente de vocês. Por isso que eu tô dando essa dica pra você. Vai buscar os trânsitos e os movimentos do seu regente do ascendente, porque ele é muito, muito, muito importante no seu ano. Mas, além disso, quando a gente fala em 2022, em retrospectiva do ano, a gente não pode ignorar os trânsitos dos planetas sociais e geracionais, a começar por Júpiter. Júpiter foi um planeta que transitou este ano entre Peixes e Áries. Então, a gente já consegue compreender que as áreas da nossa vida, onde a gente tem o signo de Peixes e o signo de Áries, foram áreas que receberam uma iluminação. Foram áreas onde a gente foi convidado a expandir, a ir além, a criar movimento. Então dá uma olhadinha no seu mapa, onde você tem Peixes e onde você tem Áries, porque por aí este foi um ano de você realmente expandir, de você realmente ir além, tá? E é bem interessante, né? Eu tenho Peixes na minha casa 4 e foi o ano que eu mudei, vim pra praia de volta. Então, movimentos que realmente representaram bem Júpiter pra mim, que é a expansão, né? O Júpiter, ele é um planeta de viagens, então eu mudei de cidade. Então, pra mim foi realmente bem especial esse trânsito de Júpiter. Mas dá uma olhadinha no seu mapa, onde está Peixes, onde está Áries, bem no comecinho de Áries, porque por aí Júpiter transitou e foi expandindo essa área. Então, quando a gente olha pra 2022, a gente precisa olhar para esses dois signos, essas 2 áreas da nossa vida que foram expandidas, iluminadas por Júpiter. Claro que Júpiter pode também representar alguns excessos. Aí a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela, né, com os exageros vivenciados nessa área. Para quem teve Júpiter passando nas áreas profissionais, pode ter representado um excesso de trabalho também. Então é importante olhar para isso, tá bom? Ainda olhando para o ano, olhando para trás um pouquinho, outro ponto que a gente não pode ignorar de 2022 foi a quadratura que foi formada por diversos momentos entre Saturno, que está no signo de Aquário, e Urano, que está no signo de Touro. Então, dá uma olhadinha nesses 2 signos no seu mapa, Aquário e Touro, porque em 2022, essas 2 áreas da sua vida pediram para, sabe, você romper com algo, você sair de uma zona de conforto. Não teve como você ficar numa zona de conforto onde você tem Aquário e onde você tem Touro. Não teve como, gente, porque essa quadratura ela veio pra dar um empurrãozão, um chacoalhão. Então, por exemplo, no meu caso, eu tô com esse Saturno transitando na minha casa 3, casa de comunicação, e Urano na minha casa 6, casa de trabalho, de rotina. Foi o ano que eu fiz a minha transição de carreira, né? Saí em janeiro do tribunal. Foi um ano que eu realmente mudei muito a minha abordagem aqui, a forma de me comunicar com vocês. Então, pra mim, veio realmente muito forte, né? Eu fui escrevendo isso, fui olhando no meu mapa, por isso que eu tô falando. Então, é legal a gente observar, né? O que eu fui convidado nas áreas onde eu tenho Aquário e Touro a movimentar. Foi um ano que trouxe movimento para essas áreas da nossa vida. Se você não tá com seu mapa, vai anotando aí para olhar depois, né? Para você realmente fazer a sua retrospectiva e falar, nossa, né? Realmente eu movimentei, eu saí, eu senti de romper com algo aqui. Bem comum, tá? Aqui a gente vai focar no mapa natal, tá bom? No mapa de nascimento mesmo. Outro ponto que foi bastante importante em 2022, o trânsito de Lilith pelo signo de Câncer. Lilith fica cerca de 9 meses em cada signo e ela passou praticamente o ano todo em Câncer. Comecinho do ano ela estava ainda em Gêmeos, mas ela já foi para Câncer.
E a Lilith, ela representa pra gente a repressão e a liberdade. Então, foi um ano que veio nos convidando, onde temos Câncer no mapa, a romper com algo, no sentido assim, a nos libertarmos de algo, né? O Câncer, ele representa muito a nossa figura emocional. E uma Lilith em Câncer, ela vem muito trazendo uma repressão emocional. Então, claro, a gente pode ter sentido um pouco dessa repressão emocional onde a gente tem Câncer, mas veio um ano que veio cutucar aqui essa libertação emocional e principalmente, olha, Câncer, libertação do nosso feminino. Né? Então pode ser que você tenha sentido isso no campo profissional, no campo financeiro, no campo pessoal, nos relacionamentos, ou realmente no campo emocional, na casa 8, né? Então ali veio, olha, eu preciso me libertar disso, né? Emocionalmente falando. Então a Lilith, ela trouxe muito esse convite pra gente. Dá uma olhadinha no seu mapa onde você tem Câncer, que isso veio muito forte com essa Lilith passando por aí. E o quarto ponto, o quarto ponto aqui que eu quero trazer para vocês antes da gente entrar no mês a mês do ano, é um ponto que veio falando dos eclipses. Então, o eixo Touro-Escorpião foi o eixo mais eclipsado, né, movimentado. Eclipses representam pra gente shift de energia, mudança de energia. Então, onde a gente tem o eixo Touro-Escorpião, veio aí um chacoalhão pra gente realmente se abrir pro novo, né? Criar movimento. E é interessante porque tem Urano em Touro, Urano quadrou com Saturno. Então é realmente esse eixo, ele veio falando, ó, vamos lá, né? Vamos criar movimento. Pra mim, por exemplo, foi o eixo das casas 6 e 12. Né, eixo do trabalho e da espiritualidade. Eu recebi vários chacoalhões aí no campo espiritual, me conectei muito mais com a espiritualidade, participei de retiro, fiz formações. Então, realmente foi um eixo pra mim, assim, muito, muito, muito impactado com esses eclipses nessas casas, né? Fiquei sem voz, casa 6 em Touro. Então, realmente, a gente sente isso se movimentando, né? Casa de saúde. Então, isso é bem importante da gente olhar, tá? Então, esses 4 pontos, Peixes e Áries por causa de Júpiter, Saturno e Urano por causa da quadratura entre eles, Lilith em Câncer e os eclipses. Pontos aqui que o ano de 2022 veio trabalhando. Então, Peixes, Áries, Touro, Escorpião, Câncer e Aquário. Sabe? Esses signos, eles foram movimentados pra gente. Essas áreas foram impactadas pra gente. Tá? Então, muito legal a gente olhar para o nosso ano, né, quais foram os principais pontos. Então, por exemplo, vou dar meu exemplo aqui rapidinho, só para vocês entenderem como que vocês podem olhar o de vocês. Em janeiro, fiz minha transição de carreira. Opa, né, o que estava acontecendo em janeiro? Quais eram os aspectos de janeiro? O que isso impactou no meu ano? Ah, então vamos ver outros movimentos importantes também. Fiz uma viagem em março, um mês viajando. Opa, o que estava acontecendo no meu mapa? Quais eram os principais trânsitos? Sabe? Então, é legal a gente olhar para isso. Ah, fiz um retiro, o primeiro retiro que eu fui, o que estava acontecendo? Qual que era a temática? Então, vai anotando as principais, né, temáticas, questões do seu ano para você também vivenciar, que eu vou falar agora, mês por mês, o que estava impactando pra gente, né? Quais eram os movimentos do nosso ano, tá? Bom, primeiro de tudo, mês de janeiro. O mês de janeiro, ele começou pra gente com uma Vênus retrógrada. Pra quem não lembra, né, de dezembro de 2021 para janeiro de 2022, a gente tava com o planeta regente do ano, que era Vênus, retrógrado em Capricórnio. Então, veio muito até o dia 29 de janeiro um questionamento pra gente revisar um pouco a nossa relação realmente com os nossos relacionamentos, com o nosso campo financeiro, amadurecer nessa área, tá? Veio muito forte essa energia de amadurecimento no mês de janeiro. Vê se aconteceu alguma coisa aí no seu campo financeiro, nos seus relacionamentos. De 14 de janeiro a 3 de fevereiro, então começando ali dia 14 de janeiro, a gente teve o primeiro Mercúrio retrógrado de 2022, que aconteceu de Aquário para Capricórnio, né? Então começou acontecendo em Aquário, signo de ar. E dia 19 de janeiro, o Sol entrou em Aquário. Então, de 19 de janeiro até 18 de fevereiro, tivemos a temporada aquariana. O que aconteceu nessa temporada para você? Quais foram os principais movimentos dessa temporada aquariana? Dá uma olhadinha também aí, porque pode representar, né, que a área da sua vida onde você tem Aquário estava pedindo algum tipo de movimento, tá? Em fevereiro, a gente teve a volta de Mercúrio para o movimento direto, no dia 3 de fevereiro.
E dia 18 até dia 20 de março, o Sol transitou pelo signo de Peixes. Dá uma olhadinha aí se você teve algum movimento importante de 18 de fevereiro até 20 de março, porque foi um período do Sol transitando pelo signo de Peixes, que é o signo, né, onde você tem Peixes no seu mapa, é a área que ficou em foco para você nesse período, tá? Então dá uma olhadinha por aí. O mês de março, ele foi um mês bem espiritual para astrologia, né? Ele teve ali o Sol encontrando Júpiter, o Sol encontrando com Netuno. Então, foi um mês que a gente foi muito chamado a nos conectarmos aí com o nosso sentido, com a nossa intuição, com a nossa espiritualidade. Ver o que você acessou também nesse mês de março. Dia 20 de março, a gente teve início do ano de Mercúrio, com o Sol entrando no signo de Áries. E aí, de 20 de março até hoje, a gente tá no ano de Mercúrio para astrologia. E aí eu quero saber, né, primeiro de tudo, como que foi o ano para você no campo da comunicação, no campo das ideias, no campo dos pensamentos, se você sentiu que foi muito acelerado, ou que você conseguiu, né, organizar bem as ideias, ou foi um ano de muitas ideias, pode ter acontecido. Quero que você olhe no seu mapa onde você tem Mercúrio, Gêmeos e Virgem, porque são signos regidos por Mercúrio. Então, foi um ano que a gente foi muito chamado a pensar fora da caixa, tá? A ter ideias diferentes, a se abrir para opiniões diferentes. A gente foi muito questionado nisso. A nossa comunicação foi super foco, então super normal para quem sentiu muito a garganta esse ano, muita dor de garganta, porque foi um ano que realmente, né, a gente foi aí chamado a comunicar a nossa verdade. E aí a dor de garganta, aquela questão de não ficar sem voz, né, traz pra gente às vezes realmente esse... Opa, tô precisando repensar um pouco como eu estou me comunicando. Então, isso é bem comum no ano de Mercúrio, né? E aí, de 20 de março a 19 de abril, o Sol transitou pelo signo de Áries. A gente teve aí o início do outono aqui pra gente. Então, uma temporada que você também dá uma olhadinha onde você tem Áries no seu mapa, tá? Escreve um pouquinho como que você se conectou com a sua comunicação esse ano, quais foram os chamados que você teve, e não só comunicação no sentido de você falar, mas de você aprender coisas. Pode ter sido um ano que você quis comprar 550 cursos, pode ter sido, tá? Pode ter sido um ano que você falou assim, gente, eu preciso aprender coisa nova, eu preciso me movimentar. Porque o Gêmeos ele fala muito disso, e o Virgem é um signo muito do ensinar, né, do aprender. Então, esse foi um ano que a gente foi muito conectado aí com a comunicação e com os aprendizados. Então, isso é bem benéfico também, mas cuidar com excessos sempre, né? Olha esse Júpiter aí que transitou para Áries. Então, a gente cuida um pouco com excessos. O mês de abril, gente, teve um aspecto lindíssimo no dia 12 de abril. Dá uma olhadinha aí o que você estava fazendo nesse dia. O Júpiter se encontrou com Netuno, né? Vê se não foi um ano, esse 2022, que você realizou algum sonho. Pode ter sido, tá? Porque esse foi um ano de muita conexão com os nossos sonhos. Júpiter e Netuno em Peixes. Então, dia 12 de abril foi um ano que deu um boom aí nos nossos sonhos. A gente se conectou muito com o sonho que a gente tem. Então, pode ter sido um ano que você falou assim, nossa, tô realizando muitos sonhos. Né? Nossa, quanta coisa que tá acontecendo boa na minha vida, sabe? Então, isso é bem legal. Dia 19 de abril, o Sol entrou em Touro. Então, ficou de 19 de abril até 19 de maio. O que aconteceu para você aí de 19 de abril a 19 de maio estava na temporada taurina. Então, dá uma olhadinha no seu mapa, onde você tem Touro. E no dia 30 de abril tivemos o primeiro eclipse do ano, eclipse solar em Touro no grau 10. Dá uma olhadinha no grau 10 de Touro. O que você estava intencionando para essa área da sua vida lá no dia 30 de abril? Que você já colheu isso, né? Você já conseguiu conquistar isso esse ano. Ou pelo menos você já movimentou isso esse ano, porque eclipse é poderoso, hein, gente? Então, dá uma olhadinha para isso também no dia 30 de abril, tá? Mês de maio, dia 10 de maio a gente teve um eclipse lunar, dia 15 de maio a gente teve um eclipse lunar em Escorpião, no grau 25 de Escorpião, finalização de ciclos, tá? Dá uma olhadinha em que você estava finalizando de ciclos no mês de maio, pode ter muita relação com esse eclipse, sim. No comecinho de maio, antes do eclipse, dia 10, a gente teve Mercúrio retrógrado em Gêmeos, segunda retrogradação do ano, signo de ar de novo, ó, pega essa informação, que vai ser importante depois. Então, o primeiro Mercúrio retrógrado foi em Aquário, signo de ar, o segundo Mercúrio retrógrado foi em Gêmeos, signo de ar. Então, de 10 de maio a 2 de junho, dá uma olhadinha se deu alguma coisa errada, né? Se às vezes você comprou alguma coisa e não deu certo a compra, pode ter sido muito em razão desse Mercúrio retrógrado, tá? Então, dá uma olhadinha aí no seu mapa, o que estava se manifestando para você. Dia 10 de maio também Júpiter ingressou em Áries, junto com Mercúrio retrógrado. Pode ter sido uma temporada meio
ansiosa de alguma forma, tá? Pode ter acontecido um pouquinho mais de ansiedade nesse período. 19 de maio o Sol entrou em Gêmeos, então de 19 de maio até 21 de junho a gente teve a temporada geminiana. Então o que aconteceu pra você nesses dias? Porque pode ter sido justamente um movimento da área da sua vida onde você tem Gêmeos, tá bom? Dá uma olhadinha também no seu mapa. E olha que especial, gente! Tá doida aqui. De 19 de maio a 21 de junho. E eu fui pedida em casamento no dia 11 de junho. E eu tenho Gêmeos na minha casa 7. Então o Sol estava passando na minha casa 7. Acho que o César nem imagina isso. Mas eu já associei tudo. Eu falei, gente, olha que maravilhoso, né? Então, quando eu fui pedida em casamento, o Sol estava transitando na minha casa 7, temporada geminiana, né? Então, é super especial isso também, tá? Junho, de 21 de junho a 22 de julho, o Sol já estava em Câncer. Então, temporada canceriana. Dá uma olhadinha no seu mapa onde você tem Câncer, né? Foi uma temporada que ficou em foco essa área, tá bom? Julho, Marte entrou em Touro e foi uma temporada que eu tinha falado pra vocês no ano passado de mais instabilidade financeira, julho, agosto. Então, pode ser que vocês tenham sentido um pouco esse movimento também, tá? O mês de julho, pra mim, foi um dos meses de mais baixas vendas, digamos assim, eu já sabia, eu já imaginava por causa desse Marte em Touro, porque ele ia encontrar com Urano, ia formar quadratura com Saturno. Então, foi um mês um pouquinho mais desafiador, mas foi um mês que nos convidou a trazer algo novo, a nos reinventarmos, né? Então, também isso é interessante, tá? Deixa eu ver aqui. De 22 de julho, o Sol já ingressou em Leão. Então, de 22 de julho a 22 de agosto desse ano, temporada leonina. O que aconteceu para você nesses tempos? Quais foram os fatos que ficaram em foco para você de 22 de julho a 22 de agosto? Pode ter sido muito em decorrência da área da sua vida onde você tem Leão também, tá bom? Em agosto, dia 20, Marte já foi para Gêmeos, e aí isso é importante, porque desde lá de 20 de agosto até março de 2023, a gente vai ter Marte em Gêmeos, porque ele retrogradou. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 7 meses, gente, de Marte em Gêmeos. É muito tempo, né? Marte é lento, ele fica normalmente 2 meses em cada signo, mas agora ele ficou 7 meses, vai ficar 7 meses em Gêmeos. Então, quem tem ascendente em Áries ou Escorpião, que tem a regência de Marte, tá passando por um período que tem que olhar para a área da vida onde tem Gêmeos, porque são 7 meses que vocês estão sendo convidadas a revisar essa área, tá? Então, bem importante. Quando eu falei no começo, olha para o regente do seu mapa. 2022 veio com um recado, assim, importantíssimo para quem tem ascendente em Áries ou Escorpião. Com esse Marte passando aí pelo signo de Gêmeos por 7 meses, retrogradando ali, tá retrógrado agora. Então, alguns assuntos do passado que podem ressurgir, algumas questões que você tá precisando revisar, tá bom? Bem importante isso para quem tem esses ascendentes, ou Sol, né? Quem é ariano, quem é escorpiano, também, tá bom? Dá uma olhadinha onde Gêmeos está no seu mapa, porque pode ser que você esteja sendo convidado aí a dar uma recapeada nessa área da sua vida, tá bom? De 22 de agosto a 22 de setembro, o Sol entrou em Virgem. Então, tudo que movimentou para você de 22 de agosto até 22 de setembro estava conectado com a temporada virginiana. Dá uma olhadinha também no seu mapa, onde você tem Virgem, né? Quais foram os assuntos que ficaram mais em evidência, tá bom? Setembro. De 10 de setembro a 1º de outubro, então praticamente o mês de setembro todo, a gente teve o terceiro Mercúrio retrógrado do ano, que foi Mercúrio retrógrado em Libra. Terceiro Mercúrio e terceiro signo de ar. A gente teve Mercúrio em Aquário, Mercúrio retrógrado em Gêmeos, agora Mercúrio retrógrado em Libra. 2022 foi um ano de retrogradações de Mercúrio em signos de ar. Olha como isso é importante, porque foi um ano que foi regido por Mercúrio. Mercúrio que é um planeta de comunicação. E aí a gente ter ele retrogradando em signos de ar, olha como foi um ano que a gente teve que revisar um pouco as nossas relações, as nossas parcerias, a nossa própria comunicação. Foi um ano que trouxe muito esses assuntos à tona pra gente revisar, tá? De 22 de setembro a 23 de outubro, Sol em Libra. Então, tudo que se manifestou por aí pra você de 22 de setembro até 23 de outubro estava dentro da temporada libriana. Então, quem viajou nessa época, quem mudou nessa época, tem muita relação com a área da vida onde você tem Libra no seu mapa, tá? Outubro, dia 25 de outubro, a gente teve um eclipse solar em Escorpião. Então, olha só, né? O eclipse solar, ele sempre traz um movimento pra gente de algo novo.
Então, o impulso pode ter trazido, né? Grau 2 de Escorpião, então dá uma olhadinha também no seu mapa. De 23 de outubro a 22 de novembro, o Sol esteve em Escorpião. Então, tudo que se manifestou para você desde 23 de outubro até dia 22 de novembro tem relação com a área da sua vida onde você tem Escorpião no mapa, tá? Fiquei sem voz. E dia 30 de outubro começou a retrogradação de Marte em Gêmeos, que eu comentei com vocês, né? Marte retrograda a cada 2 anos, esse ano retrogradou, próxima vez só em 2024, tá? Então, muito importante, olha onde você tem Gêmeos no mapa, por aí você pode ter muito acessado, né, coisas do passado, estar acessando coisas do passado, revisando questões e até conseguindo, de certa forma, ver onde você quer colocar foco, energia, sabe? Realmente filtrar, né? Onde está colocando sua energia nessa área. Repensar um pouco isso também. Novembro, dia 8, a gente teve um eclipse lunar em Touro, bem poderoso esse eclipse, grau 16, junto com Urano, né? Um eclipse que a gente foi convidado a solta o que não tá dando mais sentido, né? Solta tudo. 8 de novembro. 22 de novembro a 21 de dezembro, a gente teve o Sol em Escorpião. Então, tudo que foi movimentado para você nessa temporada, é isso mesmo? Não, 22, desculpa, Sol em Sagitário. 22 de novembro a 21 de dezembro, a gente teve o Sol em Sagitário. Então, tudo que se manifestou para você nessa temporada teve relação com a área da sua vida onde você tem Sagitário no seu mapa, tá? De 23 a 30 de novembro, eu tinha falado na live do ano passado sobre o ano de 2022, que era uma temporada super benéfica para viagens, porque Júpiter estava direto e a Lua estava em Sagitário, era uma lunação sagitariana, né? Então, se você viajou nessa época, me conta como foi, porque foi um período mais especial do ano realmente para uma viagem, né? Para uma conexão com tudo que envolve também o campo espiritual. Isso foi bem legal também nesses dias desse finalzinho de novembro, tá? Em dezembro, né, os principais movimentos aí pra gente estão sendo, né, o Júpiter que ingressou em Áries no dia 20, voltando para Áries então, e aí você já vai olhar para Áries no seu mapa e Touro pro ano de 2023, porque Júpiter vai passar por aí, e eu fiz uma live, né, uma meia hora só sobre o ano de 2023, tá bom? Quem não assistiu ainda, vai lá no meu canal do YouTube que tá lá, e ela vai ficar salva até dia 31 de dezembro deste ano. Ou seja, até amanhã, né? Parece que tá tão longe. Até amanhã, né? No caso. Depois só vai ficar salva para os alunos do Desmistificando, tá? Então, quem não assistiu ainda, corre lá para pegar as principais datas de 2023, para que na retrospectiva do ano que vem você consiga falar: Isa, fiz isso, né? Consegui fazer aquilo que a gente tinha falado. Tá? E desde 21 de dezembro também a gente tá com o Sol em Capricórnio. Então agora o nosso foco é na casa do nosso mapa, onde a gente tem Capricórnio, inclusive porque Mercúrio está retrógrado por aí. E já antecipo para vocês, em 2023 Mercúrio vai retrogradar em signos de terra. Então olha a importância da gente olhar para isso. 2022, Mercúrio retrogradou em signos de ar. Foi um ano de revisar nossas relações, nossas parcerias e nossa comunicação. Em 2023, Mercúrio retrogradando em signos de terra, vai ser um ano da gente revisar muito nossos planejamentos, nosso campo financeiro, sabe? A parte mais estrutural, aquilo que a gente está construindo. A gente vai repensar um pouco mais isso. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é aí mesmo que eu quero colocar meu pé, né? Colocar o pé no chão? Tudo isso vai vir com evidência para 2023 com os Mercúrios retrógrados em terra, tá bom? Perfeito, gente. Conseguiram anotar as principais questões? Quero que vocês busquem, né, no ano de vocês, quais foram as principais datas do ano. É para vocês fazerem uma retrospectiva pessoal e olharem aí o que estava acontecendo nesse período de acordo com o ano, né? Um ano que veio muito foco naqueles 4 pontos que eu falei no começo, signo de Peixes e de Áries, com Júpiter transitando por aí. 2022 falou muito dessas duas áreas. Touro e Aquário, onde a gente teve quadratura entre Urano e Saturno. Touro, de novo, e Escorpião, onde a gente teve os eclipses acontecendo no nosso ano. Então, claro, né, onde acontecem os eclipses é onde a gente é chamado ali a revisar, a olhar com mais cautela. E o quarto ponto, Lilith em Câncer, né, que foi um lugar do nosso mapa onde a gente também foi convidado a libertar alguma emoção reprimida, tá? Então, pontos muito importantes, revisem, olhem pro ano de vocês. Coloquei um Reels hoje pra vocês também falando que a virada do ano, o ano novo, não tá legal pra gente manifestar, intencionar, mas sim pra gente revisar. Então, pega essa meia hora que eu acabei de fazer,
faz a sua revisão em cima disso também, né? Revisa as suas 8 áreas da vida que eu trouxe lá no Reels. Quem não assistiu, corre lá no meu perfil. Falei sobre 8 áreas para vocês revisarem entre hoje, amanhã, começo do ano, para vocês começarem 2023 realmente, ó, com tudo alinhadinho, pra gente começar a dar passos muito mais conscientes a partir ali de 21 de março, com Mercúrio direto, Marte direto, todo mundo indo pra frente, tá bom? Bom, gente, mais uma vez, deixa eu aproveitar aqui nossa última meia hora astrológica do ano para agradecer a companhia de vocês durante todas essas semanas, durante todas essas lives. Sou muito grata por poder compartilhar com vocês esse conteúdo que eu amo tanto falar sobre. Estaremos aí em 2023, já na próxima quarta-feira a gente tem meia hora e eu já adianto para vocês que durante o mês de janeiro a gente vai ter meias horas especiais de conexão com cada signo do mapa. Vou trazer para vocês em cada meia hora astrológica um panorama para cada um dos signos do mapa para 2023, tá bom? Então, fiquem comigo, temos muita coisa ainda para compartilhar, para aprender juntos. E qualquer dúvida, claro, que vocês tenham, sempre estarei aqui à disposição de vocês. Começou um caos na rua, cachorrada latindo loucamente, mas consegui passar o recadinho e a gente vai se vendo. Hoje eu ainda atendo, mas a partir de amanhã eu vou ficar em off aí uns 2, 3 dias, dar uma descansada uns 2 dias, vamos ver se eu consigo. Depois a gente volta com tudo aí pra 2023 realmente trazer muita expansão pra todos nós, tá bom? Super beijo, gente. Feliz ano novo, um 2023 repleto de realizações, de conquistas e que a gente compartilhe muito mais coisa ainda, tanto por aqui como pessoalmente, que a gente possa se conhecer aí nas viagens de 2023. E é uma honra estar aqui com vocês. Eu amo e honro cada um de vocês. Gratidão. Um ótimo 2023. Beijo, beijo, beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.